Jesus Cristo é quem muitos dizem que é? Notemos aquele dia em que Saulo estava na estrada para Damasco perseguindo os cristãos. E de repente uma luz ofuscante apareceu e fez Saulo cair no chão. Então ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A primeira pergunta que Saulo fez foi: quem é o... Por que não podemos escapar dele? Por que ele está em nossa consciência? Jesus viveu fisicamente aqui na terra apenas 33 e ainda assim, 2000 anos depois, uma geração inteira conhecem e falam sobre. Mas quando se deram conta ou descobriram que na verdade ele estava em uma missão espiritual, já havia se consumado. Jesus Cristo não fundou um reino terreno, ele estava construindo um reino eterno. Algumas pessoas até dizem que Jesus era o primeiro hippie, porque pensam que ele tinha cabelo comprido e andava com seus discípulos em uma comunidade. Ele era representante das pessoas, porque a Bíblia diz em Isaías 53:12: e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele afirmava ser o Filho unigênito encarnado de Deus. Na verdade, ele alegou pré-existência. As Escrituras dizem que no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Algo. E não é de desacreditar que eles eventualmente tenham crucificado, pois ele se levantou e disse: eu sou. Jesus enfrentou um percurso árduo de acusações que culminou na sua morte de cruz. Quero citar 3 acusações dos fariseus contra Jesus. Isto é, ele afirmou ser o Filho de Deus e o eu sou ao mesmo tempo, que é o próprio. Certo dia, Jesus estava junto com seus discípulos atravessando o lago da Galileia, e de repente, uma violenta tempestade surgiu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os homens ficaram perplexos e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejamos a morte de Jesus. Alguma vez aconteceu algo parecido com algum outro homem? Quando Jesus morreu, a cortina do templo rasgou em 2 pedaços. A terra tremeu. As rochas se partiram. Túmulos se abriram. E muitas pessoas crentes que estavam dormindo ressuscitaram e saíram dos túmulos. Até soldados romanos confessaram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Tiraram a roupa dele. Depois pegaram longas tiras de couro, que geralmente tinham bolinhas de aço ou pedaços de ossos nas pontas, e bateram nas costas dele até que ele mal conseguia se levantar. Depois colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e sangue escorria em seu rosto. Muitos riram dele, cuspiram e zombaram dele, mas a verdade é que se ele quisesse, apenas com um estralar de dedos, ele acionaria mais de 72.000 anjos que estavam prontos para socorrê-lo, e poderiam até eliminar este planeta da existência do universo. Mas Jesus disse: para isso eu vim ao mundo. Então ele se levantou e seguiu em frente, arrastando aquela cruz com muito sofrimento. A graça de Deus é maravilhosa, pois ela retrocedeu e antecedeu. O sacrifício de Jesus aconteceu há mais de 2000 anos. Ele sofreu e apenas disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus confrontou a violência com amor. O sofrimento na cruz foi tanto que ele chegou a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Então chegou um momento de Jesus na cruz que ele disse: está consumado. Que o mesmo, em outras palavras, é: o plano de salvação está concluído. Só recebemos perdão de Deus hoje porque Jesus completou o plano divino de salvação para as pessoas. Jesus conhece cada um de nós. Entre tantas pessoas que existem no universo, ele sabe exatamente quem é cada um de nós. E quando ele estava naquela cruz, ele pensou em nós com amor, mesmo sem nem ainda existirmos fisicamente. E a prova do amor dele por nós é tudo o que ele suportou. Que maravilhosa graça e ao mesmo tempo dolorosa. Já houve algum amor assim além do dele? Ele poderia ter sido resgatado, levado de volta ao céu e imediatamente assentado em seu trono. Mas ele preferiu suportar tudo por nós. Jesus concluiu a missão e ele já sabia que depois de 3 dias ressuscitaria dos mortos. Jesus já sabia que seu nome seria glorificado até muitas gerações depois.
Jesus já sabia que no futuro teríamos a possibilidade na eternidade de nos reunirmos com Ele em seu reino. Ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Hoje só podemos achegarmos a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós. Cedo, quando Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, elas ouviram a maior notícia que o mundo já conhecia. Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus motivou os discípulos a irem por todo o mundo, anunciando que Jesus havia ressuscitado. Alguns cristãos vivem como se Jesus estivesse morto, mas Ele não está. Ele está vivo e reina. A verdade é que quando uma pessoa aceita verdadeiramente a Cristo, ela começa a ir em uma outra direção. Um cristão verdadeiro se vira e começa a remar contra a maré. Jesus Cristo está vivo. Se Ele não estivesse vivo, o cristianismo não existiria e ainda estaríamos condenados pelos nossos pecados. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão.